Gostaria de dar bom dia a todos e agradecer a participação neste seminário, né, que nós estamos desenvolvendo junto com o governo britânico e o Instituto Coalizão Saúde, Diálogos Reino Unido e Brasil em Saúde Digital, Desafios e Oportunidades em Telesaúde. Essa primeira sessão é o uso da telesaúde no Reino Unido e no Brasil, uma análise baseada em evidências. Eu queria destacar que o programa será desenvolvido de uma forma bilíngue, né? Os participantes do Brasil falarão português, da Inglaterra falarão inglês, nós vamos ter tradução simultânea, e as perguntas serão enviadas via chat. Eu queria inicialmente agradecer muito o governo britânico, em particular em nome do Sr. Spencer Mahoney, comissário britânico de Sua Majestade para Comércio e Investimento da América Latina, e o apoio fundamental dos membros da Embaixada do Consulado, o Danilo e a Esther, que foram fundamentais para a organização desse seminário. Nós consideramos o apoio que o governo britânico tem dado ao Sistema Único de Saúde fundamental nesse projeto, né, de poder nos ajudar a encontrar soluções, né, em particular em atenção primária, e agora desenvolvendo um grande programa de telesaúde em parceria com o Hospital das Clínicas, em particular essa possibilidade de termos esse intercâmbio de ideias, conhecermos melhor as iniciativas do governo britânico na questão da telesaúde, e falar um pouco das nossas iniciativas aqui e ver como podemos aprender, né, e assimilar modelos que já foram de sucesso no NIH, na Grã-Bretanha, e eu acho que esta troca de informações certamente será de grande valia para nós, nos pilotos que vamos desenvolver, e, sem dúvida, né, a pandemia deixa, né, uma grande tragédia sanitária para todo mundo, mas temos que, com a pandemia, aprender a deixar também um legado positivo. E, sem dúvida, a questão da telesaúde, da incorporação de novas tecnologias, da inovação, né, esse poderá ser um legado positivo em relação a essa experiência que nós estamos tendo com o coronavírus no mundo inteiro. E eu acho que essa colaboração com o governo britânico mostra o nosso desejo, né, de poder juntos poder encontrar fórmulas e recursos que possam ajudar a nossa população a ter um acesso melhor à saúde e poder reduzir as desigualdades. Então, muito obrigado por essa colaboração do governo britânico e agradeço a todos os participantes desse seminário. Eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Spencer Mahoney, comissário britânico de Sua Majestade. Thank you very much, and good morning, or I guess it's almost afternoon there for you. Thank you all for joining. I know you're all exceptionally busy, particularly at the moment, and it's really great to see so many of you join this session. My role, I'm the Deputy Trade Commissioner for Latin America, so I lead our teams across the region to help foster collaboration between the UK and Latin American countries. And actually today's session is something that we tend to do more and more of. You know, traditionally there was this view of, the government will help promote our products and services, but actually what we're finding more and more is it's really important to help organizations, different sectors to come together and share best practice and learn from each other to help improve understanding. So it's really brilliant to see this happening today. This series focused on digital health will take place in Brazil, and it's one of many, and it's one we've done across the region actually. I joined a similar call in Mexico, where we had a range of organizations, and I think they found it really useful to get the chance to have a safe space to talk about how each side operates, what are the lessons they're learning, how is regulation facilitating the exchange of work, etc. For me personally in the team, I mean, this is really enjoyable, and it's something that we're really proud of. We work in the energy sector,
or with the car industry or financial services, but to do something in healthcare is always something that makes us feel very, very proud of how we can help each other and hopefully make a difference to people's lives through better patient outcomes. So really pleased the team have been able to put this together. Obviously, COVID's incredibly tough time. I hope you and your families are all safe and well. I fear that it's going to take a significant amount of time before we're actually through COVID. So the lessons and the experience from these series will hopefully help us in a very practical way over coming months. One positive thing, if there can be a positive thing, I guess, from COVID is the acceleration of the use of digital tools. Certainly in the UK, we've had a digital strategy in our health service for many years. But I think the situation has forced everybody to think much more creatively about, well, how can we use technology? How can we use technology to reach more patients? How can we use technology to help diagnose things more quickly? Because actually people may not be able to physically get into the health service facilities. And building up more data actually has been really important for us. So I think it's just timely, it's important, and hopefully it will be very useful from both sides. And particularly for your country, it's much bigger than the UK, so I'm sure you're finding that technology can help you bridge those distances. Regulation is really important. In the UK, digital data has been controversial in the past. And the government's been very careful to try to create a regulatory framework that enables this use of technology to work and to reassure the public that it's safe and their information is safe. And that's one of the things that I think people were initially really worried about, and to help build trust in the system. So really delighted again that we're able to share that experience and create that safe space. I hadn't realized that with your health service, SUS, that apparently is a little bit similar to the NHS, and perhaps the NHS was one of the things which helped inspire that. So that's really great. I think for the UK, we are very lucky. We know it. We've got one health system, but it's one system that gives us data across the UK, but that enables us to sort of test and pilot different systems, different approaches. And actually with data, which comes with more digital, for example, I know related was around cardiac treatments. And we're able to collect the data from around the UK to spot where there could be improvements in the treatment of cardiac conditions. And that use of data sort of fed through a more digital technology, and the images of patients and their conditions, again, will add much more value. The other nice thing about the UK, as we've developed, and I've seen this myself, is we've been able to take the health system with academia and then with companies and put them together much more than we did in the past. And some of our best facilities, you can literally walk from the hospital to the academics to the kind of companies at the end. So I just share that because I think it's something that's quite interesting about how the NHS is collaborating, because it's all about collaboration with the academia or with businesses who can help provide new and innovative technologies. I'm not going to say much more because you're the experts and you want to hear from each other, but I hope this is really useful, and the telemedicine part in particular, you can help get some new insights. I just want to say a quick thanks, if I may, to our team. So Ali Bilas, Daniel Santos, and Juliana Queres. Thank you so much for pulling this together. And Esther Rosalind from our prosperity team. I think you've spent 35 million Brazilian reais so far on planning out this program, and there's much more coming. So congratulations to you. And obviously then from our Brazilian colleagues, thank you so much. Dr. Giovanni Seri, Dr. Margot Berger, and Denise Eli from Hospital das Clínicas and Institute Coliseu Saúde. I understand that's one of the biggest in Latin America, so that should give you a rich set of data for you to be able to learn and share best practice. And thanks to the government colleagues, regulators, academics, and associations who are joining. Good luck over this series of sessions. Best wishes, and I hope you can find some new best practice and ideas to help you get even better clinical outcomes. Thank you so much, and good luck, and I hope you enjoy it. Agradeço as palavras do comissário britânico, o Sr. Mahoney, e devo dizer que o Sistema Único de Saúde é inspirado
no NHS. Nós somos a construção do sistema foi totalmente baseada na experiência britânica. É claro que nós hoje temos as nossas características continentais, mas nós seguimos um sistema muito bem sucedido, e essa cooperação do governo britânico em nos ajudar a reavaliar, né, a atual do nosso sistema único é muito útil. O Instituto Coalizão Saúde tem muito orgulho e prazer de poder ajudar, né, junto com o governo britânico, a implementar esse debate. E eu faço um agradecimento muito especial à Denise Eloy, nossa diretora executiva, pelo esforço de consolidar esta programação junto com os parceiros britânicos. Então, inicialmente, eu queria dar a palavra ao Dr. Sidney Klagener, que é presidente do Hospital Albert Einstein, para fazer a introdução ao nosso seminário sobre o uso da telesaúde no Reino Unido e no Brasil, uma análise baseada em evidências. Por favor, Sidney. Muito obrigado, Giovanni, pela apresentação, pelo convite ao comissionário Spencer Mahoney, em nome do governo britânico. É uma honra poder estar aqui, falar um pouco da experiência do Einstein, experiência, inclusive, pioneira a nosso setor de telemedicina. Ele se iniciou em 2012 como algo que prevíamos que seria muito importante, como uma forma diferente de entregar saúde. Eu vou procurar aqui fazer um apanhado geral, pelo pouco tempo que eu tenho, daquilo que nós estamos fazendo e aquilo que a gente vê como importante dentro da telesaúde, do atendimento por telemedicina. Espero que todos estejam vendo aqui a tela compartilhada. Quando nós falamos, então, sobre um mecanismo de acesso à saúde como é a telemedicina, ela é bem diferente daquilo que nós entendemos como o uso de ferramentas para que possa trazer a oportunidade de trazer profissionais de saúde e pacientes num ambiente de conversa para uma forma de entregar cuidado pautada em aquisição de dados, em uso adequado e inteligente desses dados, e que buscam como meta igual àquela que nós buscamos em toda assistência, a quádrupla meta, ainda um pouco controversa, mas a tripla meta do Institute for Healthcare Improvement, que está aí exposta, sobre saúde populacional, a prevenção de doenças e o manejo de doenças crônicas, a experiência do cuidado tanto por parte dos pacientes, e aí que entra a quarta meta, cada vez mais adotada, que é a experiência do profissional de saúde, do médico, e olhando a redução do custo per capita, e aí, obviamente, uma vantagem indireta, que é o aumento da acessibilidade de pacientes, especialmente aqueles em locais remotos. Obviamente que um médico, nessas condições de trabalho, avaliando exames complementares e tendo a participação do paciente para compartilhar opiniões, compartilhar decisões, talvez seja o mundo ideal também do atendimento médico, como aquele do paciente que troca uma sala de espera extremamente lotada pelo aconchego do seu lar, pelo conforto do seu domicílio, algo que foi muito marcado aí no último ano por conta da pandemia. Nós também, às custas de uma jornada de quase 8 anos, 8 years working together na saúde, algumas em esferas governamentais, também vimos por aqui aumentar o acesso, especialmente no princípio do enfrentamento da pandemia, daqueles pacientes que buscavam o atendimento em termos de Covid, aqueles portadores de febre e teste positivo, que viram na telemedicina uma forma, sem mobilizar do celular, de poder ter atendimento. Aos poucos, isso foi sendo substituído pelo contrário, aqueles pacientes que deveriam fazer os seus controles, o controle de doenças crônicas, bem como o atendimento de urgências leves, viram na telemedicina uma oportunidade, já que o medo da aquisição do Covid num ambiente hospitalar, ele se instalava, e aí essa curva se descola numa tendência total do uso da telemedicina, não apenas aqui na nossa região, no estado de São Paulo, mas em diversas regiões do nosso país, como vocês veem nesse gráfico, que acessaram o nosso centro de telemedicina durante maio de 2020, especialmente para essa teleorientação virtual ou um PA virtual,
com busca à solução dos seus problemas, e esse PA digital ele foi proporcional também ao pico da pandemia, onde mais pacientes se viram numa condição de ter algum benefício no controle por teleatendimento, bem como a gente pôde observar um reincremento desse número de pacientes também agora na segunda onda, como vocês podem ver aqui na segunda parte do gráfico, aqui no início do ano de 2021. Assim como todos os setores do nosso hospital, aqui no Einstein, ocorre uma visita diária de segurança, uma visita que busca antever oportunidades de melhoria de atendimento, bem como de evitar riscos ao atendimento, e isso é feito com base em dados que são gerados praticamente em tempo real, como tempo de espera, como horas de trabalho, como número de pacientes que estão sendo atendidos, como a espera acima de um determinado limite. Aqui, neste dia, 2,45% dos pacientes esperaram mais de 20 minutos após as 6 horas da manhã. Isso permite o aumento da qualidade do atendimento, bem como desde a seleção e treinamento desses profissionais que se veem numa condição não apenas de exercer a medicina como sempre exerceram, do ponto de vista presencial, mas as oportunidades e as peculiaridades do atendimento médico por telemedicina, principalmente em relação aos limites, principalmente em relação àquilo que pode, caso não seja esse paciente encaminhado para um atendimento presencial, que pode correr em risco a sua segurança. Esses relatórios e a monitorização da qualidade ele é feito periodicamente com a produtividade comparativa, com a resolutividade comparativa, o preenchimento adequado como a lei nos exige de prontuários digitais que permitem depois nós obtermos algum tipo de informação com os dados gerados, padrões de prescrição, aderência ao protocolo, que ao longo deste último ano a gente pôde ver com incremento de melhoria, bem como avaliação através de Net Promoter Score, sempre boa, daqueles que utilizaram o serviço, aqui uma taxa de respondente de 30%, mas que se manteve não apenas durante o ano de 2019, quando não existia o momento que nós vivemos, mas que a alta demanda e o incremento do número de atendimentos não modificou o nosso NPS ao longo do tempo. Dentre a história do nosso centro de telemedicina, a gente pôde empreender como a central de teledermatologia, um projeto que iniciou com a prefeitura e depois se estendeu com o estado de São Paulo, onde uma fila de quase 70 mil pacientes que aguardavam consulta com o dermatologista, ela foi zerada em praticamente 6 meses, às custas de um aplicativo desenvolvido aqui, um clínico, um médico de família que atendia o paciente, anotava sua queixa, uma foto da lesão, e isso era enviado a uma central, nós chamamos isso de telemedicina assíncrona, porque o dermatologista depois tinha aí o artifício de analisar a imagem com base na sua queixa, na sua anamnese, e devolver para o médico de família aquelas 3 opções, ou uma forma que ele mesmo pode tratar, ou encaminhamento urgente à biópsia, suspeitando-se de uma lesão oncológica, ou aguardar a consulta do dermatologista. Isso propiciou a publicação de um case e que também mostrou uma boa percepção, talvez até com certo preconceito antes do projeto começar pelos dermatologistas, e que ao longo do tempo foi visto realmente que vantagem que pode trazer. Alguns projetos, juntamente com o Ministério da Saúde, através do Programa de Auxílio ao Desenvolvimento do SUS, institucional do SUS, o PROAD, como o atendimento em regiões remotas, principalmente da região norte, aproveitando dos nossos médicos especialistas que dedicam parte do tempo à central de telemedicina, assistência médica especializada nessas especialidades, 120 municípios na região norte, especialmente no estado do Pará, e isso permite também a disponibilização da nossa plataforma ao longo da pandemia, do enfrentamento, a profissionais do SUS, para que, com a plataforma, pudessem exercer também o atendimento. No fim do ano passado, um projeto, juntamente com o Ministério da Defesa, o Ministério da Economia, uma missão na região de Iauaratê, no norte do Amazonas, no Alto Rio Negro, permitiu levar também, mostrando que, de fato, com algum grau de boa transmissibilidade, a gente consegue cobrir regiões
muito, muito, muito distantes, rompendo aí barreiras logísticas, com um atendimento que evita, muitas vezes, deslocar um paciente em condições ruins, pelo menos 1.000 quilômetros de viagem até uma capital, a capital do Amazonas. Também teleconsulta com especialidades como a telecardiologia foi realizado, muitas delas evitando condutas que não seriam a mais adequada, e também durante o enfrentamento da pandemia todo esse conhecimento foi transferido para hospitais de campanha, hospitais, aqui um exemplo como a teleconsultoria ou a teleconsultoria por um especialista foi utilizada dentro do hospital de campanha, permitindo inclusive de modo nunca assim publicado na literatura, um atendimento a um AVC, que é uma das complicações da Covid-19 e que foi diagnosticado prontamente, confirmado por tomografia e trombolizado através da consulta neurológica com o nosso neurologista por telemedicina aqui na central no Morumbi, e isso dentro de um hospital de campanha, o Hospital do Pacaembu. A nossa plataforma criada aqui, o Cockpit, como nós chamamos, também foi um instrumento através do qual os médicos do corpo clínico aberto aqui do Einstein puderam retomar suas atividades em contato com seus pacientes com certificação digital que permitia a emissão de receita de medicamentos controlados, bem como atestados e documentos, e isso também é provido de um prontuário para a guarda desta consulta, servindo ao profissional autônomo aqui na nossa casa. Inúmeros projetos vêm sendo desenvolvidos pela nossa central de telemedicina, como aqui vocês podem observar, reeducação alimentar, cessação de tabagismo, reabilitação, o Einstein Conecta, são cabines onde o paciente, dentro das unidades, a mais recente na unidade em Guarulhos, onde os pacientes podem contatar, através dessa cabine, o profissional da central da telemedicina. Obviamente, é impossível falar de telesaúde sem falar em regulação. Aqui um timeline mostrando os países que modernizaram a sua legislação para que a telemedicina fosse exercida de maneira mais segura, de maior qualidade ao paciente, mas que também pudessem incrementar recursos tecnológicos como inteligência artificial, como adoção de prontuário, como uso de equipamentos como smartphones, e infelizmente o que a gente vê no país é um atraso. Nós temos uma legislação vigente que data de 2002, no momento quando não existia sequer um smartphone, nem internet, e isso impedirá, obviamente, caso não fosse o decreto durante o enfrentamento da pandemia autorizando a utilização da telesaúde, aquela evolução que nós esperamos, onde o hardware se combina com o software e com um atendimento cada vez mais virtualizado, mas que permite informações também de exame físico, exame que pode ser feito às custas também de tecnologia, é o que nós chamamos do phygital, como vem o atendimento físico, por exemplo, numa cabine como essa, dispõe-se de um otoscópio, dispõe-se de um estetoscópio capaz de fornecer dados de exame físico para um profissional que esteja à distância para esse atendimento. Toda essa jornada aliada à nossa área de inovação vem permitindo um reconhecimento por parte do setor empresarial do país, não apenas o de saúde, como foi esse reconhecimento do valor econômico no ano retrasado e também no ano passado, e bem como o ranking de hospitais e organizações de saúde, tanto na América Latina, pela América Economia, como a gente vem ocupando há 12 anos a primeira posição, e tivemos o privilégio no ano passado de sermos reconhecidos dentro do ranking da Newsweek como um dos 50 melhores hospitais do mundo, bem como nas especialidades aqui listadas também, e isso embarcado de muita inovação, embarcado em uso adequado dos recursos que estão apresentados a todos os setores da economia, mas que também trarão vantagens ao atendimento médico, e isto nos orgulha muito. Para encerrar, essa foto ela me foi cedida pelo Cordioli, que está aqui conosco, que é o nosso diretor da telemedicina, e que fará parte da nossa mesa aqui de debate depois como comentarista. Mas essa foto é a foto da sonda, a primeira sonda que a NASA colocou em Marte para análise do terreno em Marte, e essa sonda tinha uma capacidade de processamento inferior ao smartphone que está no bolso de cada um de vocês, mostrando a vantagem que a gente tem dentro dos nossos bolsos para exercer algo
que já foi utilizado para trazer informações de outro planeta, mostrando aí a oportunidade que nós temos às custas de informatização, de transformação digital, de tecnologia, de trazer melhores diagnósticos, melhores tratamentos e, principalmente, melhor experiência a nossos pacientes. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Sidney, pela excelente apresentação. Eu acho que foi uma ótima introdução ao tema. E agora eu queria passar a palavra ao primeiro vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, o Dr. Donizete Gianberardino Filho, e como foi comentado pelo comissário britânico, telesaúde sempre começou controverso, né, em vários países, em vários lugares do mundo, mas felizmente foi algo que foi se consolidando e a pandemia mostrou a necessidade de termos um projeto sólido nessa área. Doutor Donizete, por favor, a palavra é sua. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Nós temos só 10 minutos, então nós vamos trazer alguns fragmentos. Eu acho que eu já enviei a minha apresentação, eu queria pedir que fosse compartilhado, por gentileza. Então, isso. Então, bem, vejam, senhores, o Conselho Federal de Medicina é uma autarquia, como todos os senhores conhecem, que, criada por lei, ele tem a regulamentação da medicina. Então, eu faço essa introdução em virtude do tema do nosso encontro ser telesaúde, que é um tema mais amplo, e ele abrange, a princípio, todas as profissões da área de saúde. A telemedicina é uma expressão que nós queremos utilizar para os atos médicos, né? Então, só para isso ficar bem claro, para que nós respeitemos as competências previstas legais em cada profissão de saúde, né? Então, poderia passar o próximo, por gentileza? Acompanhando o tema, eu entendo que a telemedicina veio para ficar, ela chegou agora de uma forma disruptiva, né? E eu diria que, como oportunidade para o nosso país, seria efetivamente uma melhoria de acesso da população, tão desigual em nosso país, uma oportunidade de integração de rede, particularmente do sistema SUS, onde nós temos um sistema fragmentado, com retrabalho, com desperdício dos poucos investimentos que nós temos. Então, nós teríamos uma racionalização de recursos, poderíamos trazer mais qualidade à atenção, transferindo conhecimento e experiência de centros de maior projeção para menor projeção. Ou seja, nós podemos melhorar a atenção prestada, poderemos melhorar a informação e podemos racionalizar mais os nossos recursos. Com exemplo disso, eu trago 2 diapositivos a seguir. Um que nós falamos sobre pode passar o próximo, por gentileza? Que nós trouxemos sobre o que é o nosso SUS, né? Então, que é muito semelhante ao sistema inglês, mas, infelizmente, o nosso país tem desigualdades e que elas tendem a crescer. Então, nós temos um sistema que atende 163 milhões de pessoas, 78% da população brasileira, praticamente com o mesmo orçamento da saúde privada, dita complementar, com 47 milhões de pessoas. Isso só já demonstra a desigualdade que nós proporcionamos. Então, é uma rede muito grande, nós temos um número de médicos considerável em nosso país, hoje mais de 520 mil, mas, da mesma forma, uma distribuição desigual, porque não há uma política de recursos humanos implantada pelo governo a fim de você fixar profissionais em regiões mais carentes. Então, nós temos um sistema com uma lógica pública e temos uma forte ação de mercado. Então, esses 2 sistemas convivem, mas eles se conflitam. Próximo, por gentileza. Eu trouxe para os senhores a questão desses novos tempos que nós temos, né? O tempo que nós temos vamos dizer assim,
da forma que as pessoas se relacionam, né, com sua de uma forma volátil, de uma forma com incertezas, com complexidade, com ambiguidades, e que eu quis traduzir como índice de mobilidade relacional trazido nesse artigo. O Brasil é o quinto em mobilidade relacional, o México é o país que mais se comunica, eu acho que os orientais são os países que menos se comunicam, e eu acho que a Inglaterra, imagino eu, que esteja de uma forma mais conservadora com o comportamento de comunicação. Isso é algo que influi muito no uso também das mídias digitais. Próximo, por gentileza. Eu vou falar para os senhores, então, sobre desafios que são óbvios, né? Seriam a dimensão do nosso país, a desigualdade social e, de uma certa forma, a dificuldade de acesso à internet, né? Que nós não temos ainda de uma forma totalmente dominada. E eu trouxe no próximo slide alguma dimensão disso, por favor, o próximo, no sentido de que o que nós temos? É um estudo do ano de 2019, então nós temos, de acordo com as classes sociais, então temos, de uma forma, temos, lógico que nas classes mais abastadas, um maior número, nós temos computadores em domicílios em números que variam ano a ano, cerca de 40%, em média 50%, distribuídos mais como notebook, com um computador de mesa, e tablet, podemos ler tablet como smartphones. Então, mostrando o grau de dificuldade que nós temos. O próximo, por gentileza. Aqui nós trazemos os domicílios com acesso à internet por região do nosso país. Interessante ver que na região norte há um acesso razoável, né? Mas provavelmente seja porque a população é muito concentrada nas capitais. Por exemplo, o estado do Amazonas, mais de 90% da sua população reside em Manaus, por exemplo, assim. E temos como uma área de maior fragilidade, nós teríamos os estados do Nordeste. Mas, em média, 71% dos domicílios têm acesso à internet, né? Falando num grande programa, né? O próximo, por gentileza. Aqui trazemos, de uma forma comparativa, o gasto público em saúde, comparativamente, né? Então, é algo que fica muito claro, né? Então, em 18 que nós temos, 3.392 mil dólares, né? Para a Inglaterra, para o Reino Unido, e 350 dólares para o Brasil. Próximo, por favor. Na mesma linha de raciocínio sobre o PIB, né? Então, 8% para o Reino Unido, e nós variamos ao redor de 4%. Próximo, por favor. Agora, de uma forma, até para explicar o que aconteceu com a nossa legislação, vou tentar ser rápido, porque não é o foco aqui. Então, hoje, em vigor, temos essa resolução antiga de 2002. A resolução 2227 foi revogada por questões internas da classe médica, fizemos uma consulta médica, ela está em revisão praticamente pronta, só não foi debatida em nosso plenário. Aí veio a pandemia com a lei de calamidade pública, né? O nosso ofício histórico, a portaria do Ministério da Saúde liberando o uso de telemedicina no país. O próximo, por favor. Isso foi, então, reforçado com a lei da telemedicina de abril de 2020. Então, hoje, o que comanda o nosso país é o comando legal, né? Há uma previsão de que, ao término da crise sanitária desencadeada pela epidemia, a regulação da telemedicina retorne ao Conselho Federal de Medicina. É uma questão que aí sim a nossa resolução poderia entrar em vigor, mas enquanto perdurar a crise sanitária, mesmo que nós publiquemos nossa resolução, ela não entrará em vigência, né? E ressalvo que tem mais de 20 projetos já dos legisladores do nosso país em pauta para aprovação de qualquer tipo de lei
em telesaúde ou telemedicina. Próximo, por favor. Aqui nós trazemos conceitos, valores morais básicos que nos nortearam para a revisão dessa comissão da nova resolução. Então, o que nós colocamos? Que a telemedicina é um método propedêutico no âmbito do exercício da medicina mediada por tecnologia. Não é uma nova medicina, é simplesmente mais um método propedêutico, né? E ela continua sendo um ato complementar da medicina, né? E que nós colocamos como qualquer tecnologia no mundo depende das mãos de quem usa. Então, nós precisamos, sim, regulamentar seu uso. Lógico que as instituições sérias sempre vão fazer de forma correta, mas existirão alguns incautos que não o farão, né? E que a telemedicina deve estar fundamentada nos princípios da autonomia, da responsabilidade ética e, principalmente, na segurança. Podemos passar ao próximo. Aqui nós colocamos, então, em relação à autonomia. O que nós compreendemos? Então, o paciente tem que desejar querer ser atendido por telemedicina. Ele não pode ser vinculado, obrigado a atender. É um aspecto que pode parecer impossível, mas nós temos populações muito vulneráveis onde eles estarão sujeitos a esse tipo de imposição. Da mesma forma, o médico também tem autonomia para atender ou não por telemedicina. Ele não pode ser obrigado a isso. E essa autonomia entre esses dois atores, ela deve estar estabelecida através de um termo de consentimento, de uma formalização desse aspecto, né? E também o que eu coloco sempre, que a autonomia do médico está no limite da beneficência e da não maleficência. Isto é, a autonomia dele agir como médico é vinculada à sua responsabilidade profissional. E a autonomia do paciente está vinculada à informação que ele recebe. Então, com esses dois fundamentos, nós podemos construir, então, uma relação mais equânime, de mais igualdade, para que nós propossamos fazer algo mais seguro, né? E também colocamos que o acesso o uso das plataformas e o uso de prontuários, o médico deve ter acesso às informações que ele gerou. Então, nós não podemos que seja imposto ao profissional médico, né, ou ao paciente, que o seu prontuário esteja colocado nas plataformas de um intermediário. Há de ter consentimento para isso, há de ter permissão para isso. Próximo, por favor. Nós vamos falar agora de algo que nós consideramos da maior relevância possível, porque nós queremos, sim, ter uma cultura digital, nós queremos avançar em todas as metodologias, mas o ser humano não é digital. Ele é uma pessoa e a medicina é uma relação entre duas pessoas, né? Então, nós não podemos abrir mão da empatia, dessa relação médico-paciente, dessa vinculação, desse acompanhamento, desse segmento. Então, e nós consideramos a relação médico-paciente o principal valor da profissão médica. Se nós a perdermos, nós vamos perder praticamente a nossa profissão. E aí ressaltamos que, com telemedicina ou sem telemedicina, a importância da pessoalidade, a importância do estabelecimento da confiança necessária, né? E, por conseguinte, do acompanhamento da evolução conforme a boa prática médica. Próximo, por gentileza. Aqui nós falamos que eu acho que é o quesito mais importante. Nós temos que defender a segurança em todos os sentidos, né? Então, a grande preocupação com essa morosidade legislativa, morosidade do Conselho Federal de Medicina, ela visa estritamente a segurança. Os conselhos de classe em nosso país, né, eles são criados para proteger a sociedade, não para proteger a corporação. Então, eles têm que criar normas para a segurança desse paciente. Nesse sentido, a segurança em relação ao paciente, nós temos que assegurar dentro desse método propedêutico a qualidade do diagnóstico e do cuidado. Da mesma forma, nós temos que proteger todos os dados sensíveis, seja quanto ao sigilo, né,
a proteção de seus dados pessoais. Isso não pode virar uma mercadoria de informação de indústrias, né? E a privacidade. Então, o atendimento por telemedicina necessita da privacidade, a mesma privacidade de um consultório médico, né? Seja para que essa relação interpessoal se desenvolva e que, muitas vezes, esse remédio chamado confiança é tão ou mais eficiente que uma prescrição de um medicamento. Próximo, né, nessa linha da segurança, então, a segurança do ato médico. Então, o médico deve discernir, usar sua autonomia dos limites do atendimento à distância para reversão ou não de atendimento. Isso faz parte da responsabilidade e com telemedicina ou não, o código de ética é o mesmo. Se ele não for cauteloso, se ele, no uso da sua autonomia, colocar em risco ao paciente, ele vai responder por isso, atendendo de forma presencial ou à distância, né? Da mesma forma, a necessidade da documentação de um termo de consentimento, que nós já falamos, a segurança também que o médico é corresponsável pelo prontuário médico e o seu sigilo profissional. Então, por mais que esse prontuário esteja numa plataforma, no hospital, ele passa a ser corresponsável. E a responsabilidade da prescrição, né? Nesse sentido, o Conselho tem apoiado bastante, muitos conselhos regionais têm já plataformas digitais de prescrição. O Conselho Federal fez, junto com o Conselho de Farmácia e TI, uma plataforma gratuita também de prescrição. E há um trabalho célere do Conselho Federal de Medicina, que hoje já é considerado pela ITI uma autoridade registradora, né? Ele nunca vai pretender ser uma certificadora. Mas esse avanço para que os conselhos regionais possam dizer que o médico Donizete é o médico Donizete, o médico João, é algo que, com certeza, irá facilitar em muito. E acredito que, nesse ano, teremos uma boa surpresa no sentido de que o acesso dos médicos à assinatura digital será muito facilitado, né? A segurança dos dados. Então, da mesma forma, nós temos que colocar a fiscalização nas plataformas implantadas com nível de segurança 2, nos prontuários, porque nós somos um país de dimensão continental, mais de 5.000 municípios, e com níveis de organização muito diferentes, né? E eu não podia deixar de falar da segurança da remuneração. Nós temos que criar uma metodologia que crie segurança ao paciente, ao cuidado, e não podemos desmonetarizar o ato médico, né? É óbvio que nas instituições onde você tem contratos trabalhistas vinculados, isso não representa problema, mas que nos consultórios, ainda que nós temos médicos privados, autônomos em seus consultórios, nós temos que ter um cuidado da manutenção e da garantia disso. Nós entendemos que um atendimento presencial ou à distância tem a mesma responsabilidade ética, civil, até criminal. Portanto, o valor dessa remuneração deve ser o mesmo no caso dos consultórios. O próximo, por favor, estou terminando já. Queria colocar aqui que esse quadro, por um pintor inglês, representa muito para toda a medicina mundial e para a medicina brasileira, e ele representa com a sua luminosidade a relação médico-paciente, a importância da relação médico-paciente. Então, o médico olhando a pequena na cama, né, na medicina da época, né? E nós queremos, esse valor tem que ser preservado. Nós entendemos isso como primordial para a manutenção da nossa profissão. E, para encerrar, eu queria agradecer aos senhores e fico à disposição para qualquer pergunta. O último, por favor, o próximo, então, e que os caminhos nós construiremos, o nosso futuro é aberto, a telemedicina veio para ficar, e nós vamos tentar fazer normas com a maior segurança possível e maior benefício à sociedade. Era isso que eu queria apresentar nesse momento. Muito obrigado. Obrigado, doutor Donizete, pela sua apresentação, inclusive mostrando a situação atual
da legislação no Brasil, né, as perspectivas do Conselho Federal de Medicina em relação à telemedicina, e realmente uma mensagem muito animadora aí, no sentido de podermos avançar aí com esse importante instrumento tecnológico, sempre, né, dentro da orientação médica. Eu vou passar a palavra agora aos palestrantes do Reino Unido. Eu inicialmente queria pedir que a doutora Raquel Hutchings, que é pesquisadora principal do Nuffield Trust, por favor, doutora Raquel. Hi everybody, thank you. I hope you can hear me. I think we've sent the slides through, so it would be great if we could share those now. Great, thank you very much. So it's great to be here this afternoon. Thank you very much for inviting us to speak. I'm going to present about the current situation concerning telemedicine and digital health in the NHS, alongside my colleague Jessica, who I'll hand over to in a few moments' time. So we're just going to present an overview of the current situation, talk a little bit about the background and the context, the impact of COVID-19 and some of the key issues, which I think have been highlighted really well by the earlier speakers as well. Obviously, this is a really rapidly changing area. There's lots of evidence that we're still in the process of looking into, but hopefully this presentation will provide some insight into the current situation. So next slide, please. So I just wanted to start briefly with a little bit of background, and as has been mentioned in the introduction, improving the use of digital technology more generally, but also specifically making better use of things like telemedicine has been a goal in the NHS for quite a long time. We've seen over the years numerous strategies and policies dedicated to this. Our most recent dedicated strategy on digital technology, which was called The Future of Healthcare, published in October 2018, highlighted the benefits of technology to patients and healthcare professionals. And in January 2019, our most recent NHS long-term plan was quite explicit about the use of technology and stated that all patients would have a right to online GP consultation and access to a digital-first primary care offer by 2023-2024. And you can just see there that this is some funding as well. So prior to COVID-19, there was use of telemedicine, but uptake was generally fairly low. But there were also some private companies that could provide service to patients directly. And I think in terms of the aims and objectives of this, this has been highlighted already, but it was about increasing access to services, providing greater convenience for patients, supporting flexibility for healthcare professionals, and also to give patients greater choice and control over managing their healthcare. So lots of different objectives there. Next slide, please. So this slide just gives a bit of an overview about some attitudes to telemedicine prior to the COVID pandemic. And these figures are based on some polling which we conducted in 2018, so obviously prior to the COVID-19 crisis. And what this showed was people's attitudes towards having a video consultation with their GP in different scenarios. So you can see that 63% of people were willing to have a video consultation for advice on a minor ailment, 55% for an ongoing problem or condition, and 43% for immediate or emergency medical advice. And I think interestingly, we found little variation amongst age groups, but we did find that over a quarter of people over the age of 65 said they'd be unwilling to use an online consultation in any suggested scenario. So you can see there was some variation depending on the purpose of the consultation, but it does show some
shed some light on attitudes towards people's views on using these pre-COVID. Next slide, please. So what happened during COVID-19? So like a lot of other countries, we saw a huge shift away from face-to-face care and a rapid increase in the use of remote consultations, particularly in primary care. And a lot of that was driven by the need to reduce the risk of infection in healthcare settings, and people's behaviour as well. So not wanting to attend a particular healthcare setting. And guidance was given to primary care providers back in March to support them implement processes for enabling telemedicine. So where practices didn't necessarily have something in place, there was guidance available on the different solutions, things like information governance and funding as well. And what this did was it led to an increase in remote consultations, and Jessica's going to talk a bit more about this in a moment. I think in terms of people's behaviour, we also have seen that like many areas of responding to the pandemic, and I think technology is no exception, people have had to work collaboratively across different teams, and we've seen a lot of innovation from various different services to make sure that they can continue to provide services to patients. And one comment that people have talked about a lot is that the pandemic's helped to show the art of the possible when it comes to the use of technology in healthcare. And we've seen this innovation in many areas that make better use of remote care, including remote monitoring, particularly for people recovering from COVID-19 itself, but also delivering other services such as rehabilitation programs online. And what we have seen is that it has highlighted a lot of benefits for patients and healthcare professionals, such as increased flexibility, accessibility, and convenience. So essentially, prior to the pandemic, while telemedicine was in place, it wasn't necessarily that widespread, but the COVID pandemic's really seen it go much more mainstream, I'd say. So now I'm going to hand over to Jessica to provide a bit more detail on this. Hi everyone, thanks for having us here today. Sorry, next slide, please. So I'm going to present a few charts that we published at the Nuffield Trust towards the end of last year for part of our Quality Watch programme, and they'll help to show what's happened in England ever since coronavirus struck, and showing the rapid shift towards healthcare being provided remotely. Next slide, please. So this first chart focuses on general practice appointments, and what you might notice at first is the drop in the number of appointments which occurred from April, and this largely happened as a result of the lockdown and the introduction of the social distancing measures. But at the same time as that, there was an increase in the proportion of remote appointments. So if you can see, back in February 2020, there was around 15% of appointments that took place remotely, and those were mostly by telephone. And then this increased rapidly during April to just under half of all general practice appointments. And ever since then, there have been about the same number of telephone appointments, while the number of face-to-face appointments has increased again to almost the same level as it was prior to COVID-19. Next slide, please. A similar trend can be seen for hospital outpatient attendances, and by this we mean daytime appointments that people make to see a consultant when they are not admitted to hospital. So there was actually an even smaller percentage of appointments that were remote before COVID. So in February 2020, there was only 4%, and this increased rapidly to 35% in April, which shows rapid transformation was possible. And since then, it has decreased slightly to around 25% in September. Next slide, please.
So a survey was carried out last summer to the one that Rachel mentioned before, and it took place in August, and it asked the public how comfortable they would be attending remote appointments, and it had increased slightly. So 68% of people said they would be comfortable attending an online appointment in August. And the results also showed that some people were slightly less comfortable, and this included those with a specific health condition and those aged over 70. Next slide, please. So this chart helps to describe some of those differences. So as you can see, there was a slight increase in those age 70 plus for those people who would be comfortable attending in person compared to those who would be comfortable attending an online appointment. However, the difference is not too large when you compare it to the rest of the adult population. Next slide, please. And you can also see that the results were similar across men and women. Next slide, please. And also for those with a specific health condition, they were ever so slightly more comfortable attending appointments in person than online. Next slide, please. There was also a survey carried out of GPs. So there were almost 2,500 of them surveyed back in June, and 95% of those surveyed GPs were providing remote consultations for their patients, and quite a high number, so 88% of them answered that they felt that greater use of remote care should be retained in the longer term. So this provides some sort of insight to what clinicians were thinking going ahead post-COVID. So I'm now able to present to you some data on what we found on a few different courses of action from remote appointments. So this first chart focuses on the prescribing rate of new medication, and the top turquoise line is for face-to-face appointments, and it shows that when COVID struck, the rate of prescribing for new medications increased dramatically for remote appointments, and at the same time it decreased for face-to-face appointments. And it's unclear for sure whether this signals a permanent shift in GPs' prescribing habits. So the increase in prescribing during remote appointments could be because GPs were being more cautious and prescribing medications just in case, as they were adapting to changes in mode of appointments. However, as we've seen this almost inversion of prescribing habits, it could signal that there had rather been a shift in the type of patient who was attending different appointments. So it might have been that patients who required new diagnoses and new medications were more likely to be attending the remote appointments. And not shown here, but a similar inversion was also shown for the rate of GP referrals, whereby there was an increased rate of referrals to hospital care for remote appointments. Next slide, please. I'm also able to share with you some results that we found for hospital outpatient appointments during COVID. So we looked at the proportion of attendances across different specialties that took place remotely, and what we found surprised us slightly, as the proportion that were attending remotely was around the same for different age groups, sex, and also across levels of socioeconomic deprivation. There was really just one exception, which was for women of childbearing age, where there was a decreased proportion attending remotely, and this was mostly as a result of maternity appointments. It also highlighted to us that, of course, there are some specialties, for example, diagnostic imaging, obstetrics and midwifery, whereby remote care is a less viable option, whereas other specialties showed very large increases in remote care with over 50%. For example, physiotherapy,
gastroenterology and respiratory medicine. We also looked at the results over time to see whether the initial increase to remote care was able to be maintained over time. Of course, COVID is still ongoing, so we had to take that into account as well. And we saw that it was maintained for some specialties, for example, diabetic medicine, but for others, such as ophthalmology and audiology, there was quite a dramatic decrease back down, although not quite to pre-COVID levels. I'm now going to hand back to Rachel, who's going to summarize some of these findings. Thank you. So yeah, we just wanted to reflect on what we've presented to highlight a few issues and observations. So I think one thing that's been discussed by previous speakers as well is that it's not necessarily the case that telemedicine can and should be used in all circumstances, and it's really going to depend on the particular patient and the situation. But we think that COVID-19 has helped highlight that in many ways telemedicine can bring benefits to both healthcare professionals and patients. And it's about identifying what those are so that the best use of telemedicine can be made in the future. I think it's important to recognise that we know that some of the behaviour that Jessica described as well might have been driven by necessity, so people making decisions during the pandemic that they wouldn't otherwise. And so building the evidence base around clinical outcomes, access and quality of care is really important. And likewise, recognising the risk of a digital divide and that the increased use of telemedicine can widen health inequalities, but at the same time recognising that telemedicine may provide a way to reach people who might otherwise be unable or unwilling to access services. I know that the concern around remote geographical areas has been mentioned, but we also found that, for example, young people with mental health problems might be more likely to engage in a remote consultation rather than a face-to-face one. So it's about identifying the ways that telemedicine can actually be used to reach people who might otherwise not be able to access healthcare services. Next slide, please. There's been some suggestion that the COVID-19 crisis has helped change some healthcare professionals' attitudes to using telemedicine, and as Jessica highlighted, it seems that this is going to be a long-term shift. But we think it's really important to capitalise on this by making sure that people have ongoing access to the training and support and the equipment and infrastructure that they need to make the most of those benefits, and ensuring that it's integrated into clinical practice. I think in terms of the wider healthcare system, as we mentioned at the beginning, we've seen how rapidly things can change and how quickly things can be implemented when people are collaborating, addressing a clear problem, and there's dedicated funding, guidance and team working to address that. And I think those elements are also really important to capitalise on. So I guess to conclude, we've just provided a bit of a snapshot of the current situation in the NHS. Obviously, as Jessica said, COVID-19 is ongoing, but it's really important to look at where the benefits have been and hope to capitalise on those positive lessons going forward. And the next slide just highlights a couple of links where the material that we've talked about can be found. So please do look there if you've got any questions or want further information. Thank you. Muito obrigado, Raquel, muito obrigado, Jéssica, pela apresentação. Agora nós queríamos ouvir os nossos comentaristas, que são o Eduardo Cordioli, coordenador do GT Telemedicina da ANAP, Associação Nacional de Hospitais Privados, e gerente médico de telemedicina do Hospital Albert Einstein, e Fabrício Campolina, diretor de transformação de saúde na Johnson & Johnson Medical Latam. Então, inicialmente, eu queria dar a palavra para o Eduardo. Professor Giovanni, muito obrigado pela oportunidade de poder falar. Primeiro, agradecer também ao governo britânico e ao ICOS, Instituto Coalizão Saúde, por
pela lembrança do nome e pela oportunidade desse debate, que eu acho que é fantástica. Fantástica no sentido que mostra uma ação feita na Inglaterra, onde o nosso SUS foi espelhado justamente no NHS, mostrando o quão adiantados eles estão na questão do debate de saúde digital. Comentando as apresentações, né, primeiro do Dr. Sidney, que é o presidente da instituição que eu trabalho, e agradecer ao Dr. Sidney a oportunidade de ter me colocado na telemedicina. Eu acho que, já comentando a apresentação também, como médico, acho que todos nós temos aquele sonho de ser onipresentes, né? De estar o tempo inteiro do lado do paciente. Acho que todo médico tem essa vontade, esse sonho. A gente quer ficar do lado do paciente. E a telemedicina, ela permite que nós realizemos esse desejo nosso como médico, e também permite a instituição que eu trabalho, que tem uma missão de levar excelência em saúde para todos os brasileiros, que a gente consiga atingir essa missão. Porque o atendimento digital, quebrando barreiras geográficas e melhorando a experiência do cuidado, ela facilita o acesso. E é evidente em todas as evidências apresentadas aqui, todos os trabalhos publicados, que telemedicina aumenta o acesso à saúde. E aumentar o acesso, a gente consegue realizar um grande objetivo da saúde digital, que é estar constantemente, quando, como e onde o paciente precisar que nós estejamos. Então, é fantástico essa história do acesso, e ao melhorar o acesso, melhorar a experiência com o sistema de saúde, você aumenta a aderência a tratamentos. E aumentando a aderência, você melhora desfecho. Tá? E é muito interessante também o que as apresentações britânicas, mostrando a experiência britânica, mostrando que antes você tinha uns 65%, 2/3, um pouco menos de 2/3 das pessoas interessadas em telemedicina. E depois, claro, que com a aceleração promovida pelo coronavírus, o uso da saúde digital por parte do paciente também aumentou. Nós observamos no Einstein, tá? Isso. Observamos no Einstein, e olha só que interessante. Nós já fazíamos teleorientação e já crescíamos exponencialmente. Mas crescemos de 60 atendimentos por dia para mais de 1.000 por dia após o coronavírus. Sem dúvida nenhuma, a pandemia estimulou o uso da medicina digital. Ao passo que a consulta ao pronto-socorro diminuiu e o número de mortes por doença cardiovascular no Brasil aumentou 30%. Tá? Domiciliar, porque as pessoas, em vez de morrer de coronavírus, estavam morrendo de medo de coronavírus. E se não fosse a saúde digital poder dar esse acesso, a gente poderia ter mais mortes ainda. Então, sem dúvida nenhuma, para a sustentabilidade do sistema, porque a telemedicina tem essa propriedade de melhorar acesso, melhorar desfecho, a propriedade de logística, colocar o paciente certo e no lugar certo, e porque telemedicina é essencial para que nós consigamos entregar justamente aquilo que a gente deseja, que o sonho nosso é entregar a medicina 4P, que é uma medicina que seja preventiva, que seja participativa, que seja personalizado, que seja preditiva. Com isso, a gente vai conseguir atuar na saúde e não apenas na doença. Então, dito isso, eu passo a palavra para o meu colega, para o Fabrício. Fabrício, por favor. Muito obrigado, professor Giovanni. Gostaria de iniciar agradecendo a oportunidade ao comissário Spencer, a você e a Denise Eloy pelo convite. Acho que é uma oportunidade extremamente rica da gente poder estar debatendo esse assunto. Queria parabenizar também aos palestrantes e comentaristas pelo excelente conteúdo compartilhado. Acho que, inicialmente, o Dr. Sidney nos mostrou como o pioneirismo do Einstein tem apontado os caminhos e demonstrado que é possível ampliar acesso sem comprometer a satisfação dos pacientes, conforme foi medido pelo NPS. E acho que isso é algo extremamente importante. Você não perde algo por ganhar prover mais acesso. E também demonstrar que o Einstein consegue materializar essa visão de deslocalização dos cuidados de saúde, que é uma tendência que está mudando o nosso sistema de uma maneira geral e pode proporcionar grandes
ganhos nas melhores de linhas de cuidado de saúde baseado em valor e na sustentabilidade do sistema como um todo. Gostaria de destacar também na apresentação do Dr. Donizete da importância de democratizar esses cuidados de saúde em um país continental como o Brasil, sem comprometer questões relativas à segurança dos pacientes. Uma das grandes tendências que a gente vê para esse ano é a importância da segurança digital. É importante ter claro a todos que dados de pacientes na Dark Web, eles podem chegar até $250 por paciente, só para fins de comparação, cartão de crédito, o valor deles chega a $6. Então, são informações extremamente atrativas para criminosos digitais. E pesquisas que a gente realizou mostram que, atualmente, na América Latina, cerca de 58% das consultas na saúde privada suplementar ocorrem através de plataformas populares que não foram adequadamente preparadas para esse tipo de atendimento. Então, é fundamental a gente focar na educação dos profissionais de saúde para que eles possam realizar de uma maneira adequada essas consultas. De forma alguma coibi-las, porque esse é um avanço que não tem como retroceder, mas a gente precisa educar esses profissionais para reduzir esses riscos. Em relação à apresentação da Rachel e da Jéssica, a gente vê tendências similares na nossa região, em termos de interesse para fazer teleconsulta e também aumento da consulta virtual, obviamente, guardadas as devidas proporções. No Brasil, a gente vê projeções que também aumentou em até 20 vezes o número de teleconsultas, porém, ele ainda bem menor do que a gente vê no Reino Unido. Ele concentra apenas 33% de todos esses atendimentos, tem muito espaço ainda para crescer. E importante destacar também o TeleSUS, com 27 milhões de atendimentos, a maioria por telefone. Quando a gente fala de telemedicina, muitas vezes a gente se esquece que o telefone pode ser um importante mecanismo nesse sentido. E, para concluir, eu queria trazer uma reflexão. Quando a gente para poder pensar o que acontecia nas emergências infantis, era, obviamente, algo extremamente ineficiente o que a gente vivenciava lá. Então, todos aqueles pais encaminhando seus filhos para emergências médicas, aguardando horas e horas por atendimento, muitas vezes, e em algo que, provavelmente, nenhum dos envolvidos via valor, mas que ocorria e ninguém conseguiria mudar. E o que levava a isso? Muitas vezes eram preconceitos, medos, incertezas e inseguranças de todas as partes. Eu tenho convicção que, pelo que a gente vivenciou nesses últimos meses, que fez com que esses preconceitos, medos, incertezas e inseguranças, eles fossem superados, a gente não vai voltar a ver o que a gente vivenciava nas emergências infantis antes da pandemia, e a gente vai ver uma evolução dos modelos, fazendo com que a gente, de maneira importante, entregue o cuidado de saúde aonde ele for mais eficiente e que, de uma maneira mais ampla, a gente consiga proporcionar uma maior sustentabilidade e acesso e melhores cuidados de saúde para todos, toda a nossa população. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Fabrício, pelos comentários. Agora, nós podemos passar por uma sessão de perguntas. E eu teria aqui uma primeira pergunta da Juliana Gonçalves para a Jéssica e a Raquel sobre o Dr. Donizete levantou a questão essencial relacionada à segurança dos pacientes e à proteção dos dados, né? Como isso se dá no Reino Unido em relação à proteção de dados relacionados com a utilização de telesaúde? So thank you for the question. So this is obviously a really, really important point. And it was something that during COVID, so at the very beginning in March, when I mentioned that the
that there was particular guidance provided to primary care providers. Information governance and data protection was one of the key elements with that. So there was guidance provided on sort of how to make sure that the solutions that people are using kind of adhered to information governance rules. I think one of the other things that people have reflected on in the UK is around the need to make sure that obviously the protection is there, but it's not unduly bureaucratic and sort of restrictive as well. So actually reflecting on the COVID situation about how to make sure that the framework is balanced between making sure that it provides protection and safety for patients in terms of data protection, but isn't also very kind of restrictive and bureaucratic. So I think that there's lessons to be learned there as well about how to kind of continually improve that process as well. I don't think I could give kind of detail on the very specific kind of legal and regulatory framework, but it's definitely something that's obviously really important. Dr. Donizete, o senhor quer fazer algum comentário? Não, eu acho que a importância do sigilo, seja dos dados sensíveis, né, como a segurança do ato médico a ser praticado, ele é muito relevante. Então, as normas de um conselho regulatório, às vezes, podem ser antipáticas, né? Mas elas devem preservar exatamente isso, a segurança do paciente, para que a profissão, que esse método propedêutico seja de confiança da população. É fundamental que a gente consiga estabelecer isso, que isso não seja nenhuma aventura em mãos equivocadas, e sim que nós consigamos fazer que as instituições comprometidas com a saúde dos cidadãos possam fazê-lo. Doutor Donizete, tem mais uma pergunta para o senhor, que é uma pergunta do José Luiz Toro da Silva. Alguma previsão de quando o Conselho Federal de Medicina irá disponibilizar a regulamentação da telemedicina pós-pandemia? Veja, o texto dessa resolução já está redigido desde dezembro, né? Ele ia ser pautado para janeiro, provavelmente seja para começo de março, né? Como nós vivemos essa crise sanitária, então há uma estratégia de que seja publicado, assim, seja passado pela plenária. Então o texto foi feito após consulta pública, com uma comissão de 11 conselheiros, mas que a decisão é de 28 conselheiros. E é uma revisão da antiga resolução. Então, é muito semelhante à antiga resolução revogada. Agora, isso posto, ela só vai entrar em vigor quando o Ministério da Saúde afirmar que terminou a crise sanitária, né? Então, é nesse sentido mas mesmo que ela seja publicada pelo Conselho Federal, ela não vai poder ser, ela vai ser só um ato orientativo, porque o que vai valer é o texto da lei. Excelente, muito bom. Obrigado, doutor Donizete. Eu tenho uma pergunta aqui para o doutor Sidney. É uma pergunta do Eduardo Gualhardi. Qual o papel do empoderamento dos pacientes nesse processo de adoção da saúde digital? Como fica esse papel dos pacientes, Sidney? Se eu entendi bem a pergunta, é o mesmo papel da experiência do paciente em uma consulta presencial. Quer dizer, o empoderamento é o paciente poder escolher de que forma ele vai ser atendido. Obviamente, tem que ser também um paciente que seja educado em termos de telemedicina, quais são as fronteiras do seu atendimento, até onde a telemedicina pode contemplar aquilo que ele necessita, mas o empoderamento, a forma que eu estou entendendo a pergunta, é aquele que faz parte de uma relação médico-paciente pautada por uma boa experiência, tanto no compartilhamento
da informação quanto no o compartilhamento do poder de decisão. Alguém mais queria fazer algum comentário em relação ao empoderamento do paciente? E talvez eu possa só relembrar que muitas vezes a decisão, obviamente observando a regulamentação, se a consulta será virtual ou presencial, cada vez mais será do paciente e não do sistema que tenta encontrar uma maneira que seja mais viável para ele, como tem acontecido em diversos outros setores da sociedade, à medida que a gente vai para o que hoje é chamado virtual living. A gente passa cada vez mais a viver de forma virtual. E as barreiras entre o mundo virtual e presencial cada vez serão menores. Obrigado, Fabrício. Uma pergunta para a Raquel e também a Jéssica. Como o Reino Unido trata a abrangência territorial de atendimento dos médicos? Um médico pode fazer consultas remotas para pacientes de qualquer ponto do país? Ou existem limites regionais a isto? No, there's not, as far as I know, there's not sort of specific regions. It would be more like in the case of primary care, so people would be registered with a particular practice, and that practice might offer or would offer consultations by telephone or an online system. So it'd be, so if it's done through that practice, then it would be the practice that you're registered with. I did mention at the beginning that prior to COVID and still present, there are other kind of private solutions available that patients can use. So something called GP at Hand, which is has existed, which patients can register with and then sort of use that service. But primary care is done by people being registered with their particular local GP. And then similarly, in the context of hospital care, you'd be under the care of a particular consultant for a particular condition. So with the outpatients consultations that Jessica was talking about, you'd be under the care of that particular consultant. But we don't have a sort of kind of regional system, if that makes sense. It's sort of done by your kind of your most local GP or most local hospital. Obviously, you might get referred to somewhere that's more specialist for a particular condition, but that would depend on what that circumstance, the particular circumstance of that was. But I think one of the kind of benefits that's been highlighted for the use of telemedicine prior to COVID, but also since the pandemic, is that it does give that flexibility for healthcare professionals who are working remotely as well. So, for example, being able to work from home, or if they've got caring responsibilities, being able to work flexibly. So, actually recognising that can be a benefit as well. I hope that that's answered your question. Muito obrigado, Raquel. Sem dúvida, respondeu sim. Existem, doutor Donizete, existem algumas questões aqui que eu vou tentar sumarizar em relação à preocupação em relação ao Conselho Federal de Medicina. Uma delas é sobre a preocupação de regulamentar a telemedicina para se prevenir e evitar uma comoditização desse procedimento em relação à sua precificação de honorários, né? Ou seja, é uma pergunta do Luiz Perinha, como evitar, né, que essa questão da telemedicina se transformar numa consulta só de baixo custo, né? E a segunda é sobre a necessidade de uma primeira consulta presencial, que estava no primeiro texto, que é a pergunta do Rodolfo Souza. São questões cruciais e que nós temos que avançar com muito cuidado. Eu acho que só através nós estamos tendo essa experiência da telemedicina,
né, para nós vermos os nossos erros, os nossos acertos, mas o que eu posso colocar é de que, assim, a princípio, a consulta, assim, a interconsulta entre dois médicos é um mecanismo que pode ser feito a qualquer momento. Há uma diferenciação de teleorientação com teleconsulta. Então, você pode fazer uma teleorientação com orientações, né? E para diferenciar de uma teleconsulta, nós temos que considerar o uso de prescrições terapêuticas específicas, né? Então, você não pode maquiar uma teleorientação como teleconsulta. A questão do primeiro atendimento presencial, eu acho que é o tema mais polêmico, que mais deu celeuma, mas ela sempre persiste como segurança, porque a telemedicina ela é vista como uma melhoria do acesso, principalmente do seguimento e acompanhamento, né? A primeira consulta é uma questão de oportunidade do primeiro acesso. O que eventualmente pode ser feito é de que você faça primeiro uma orientação à distância, mas você vai pedir exames complementares, e aí você vai precisar complementar com atendimento presencial em 2, 4 semanas, pelo menos, e aí você transforma isso numa teleconsulta. Em relação à jurisdição, o Conselho Federal admite, assim, ele com esse conceito da primeira consulta, que você faça primeiro a primeira consulta presencial no conselho que você tem registro, para depois você poder fazer o seguimento por até determinado tempo, 6 meses, que ele seja à distância, independente da moradia do seu cliente. Mas há uma proposta de texto, porque esse texto não foi aprovado, onde você coloque mesmo ainda que a primeira consulta eletiva, né, deva ser presencial. Eu não estou falando de consultas emergenciais com risco, mas também repito que essas consultas eletivas podem ser feitas, sim, médico nas duas pontas, também facilitando muito isso. Acho que eu respondi. Obrigado, Donizete. Agora, eu vou fazer a última pergunta, para depois encerrarmos a sessão, que é uma pergunta muito interessante do Igor Roversi, que eu também queria complementar, ele questiona sobre a evolução do atendimento remoto com o emprego de tecnologias de diagnósticos também remotos, como point of care, né? E eu iria um pouco além. Eu vejo que a teleconsulta, né, o teleatendimento, pode ser muito reforçado se complementado com telemonitoramento, né? Com tecnologias que possam dar mais segurança ao médico de poder fazer o diagnóstico correto, né? E poder adotar uma terapêutica de forma mais segura. Cito, por exemplo, um artigo recente que saiu mostrando que a leitura facial, através de inteligência artificial, pode ajudar muito em reconhecer pacientes que tenham doença coronariana, né? Então, eu acho que existe um grande universo aí de utilizar a inteligência artificial, tecnologias de monitoramento, devices que possam ajudar não só o contato entre médico ou profissional de saúde e paciente, mas essas tecnologias podem ampliar muito o universo em relação de fazer diagnósticos corretos com mais segurança. Então, eu coloco essa questão para o Sidney, Raquel, Jéssica, Fabrício, Eduardo, então, todos aí que quiserem se manifestar para encerrar esse debate. Por favor, se você quiser começar, Sidney. Existe cada vez mais, Giovanni, você também vamos dizer assim, é um batalhador, um pioneiro quando a gente fala de telemedicina, cada vez mais recursos disponíveis para que a gente possa levar o que nós chamamos de digital, né? Com os recursos diagnósticos, a capacidade de adoção de plataformas e algoritmos de inteligência artificial que nos permitam reconhecer
o paciente de um primeiro encontro para um segundo encontro, equipamentos disponíveis que permitem a gente trazer para o âmbito da geração do dado, não necessariamente com uma presença, com uma relação presencial, já visto que alguns equipamentos nos fornecem dados até mais sofisticados do que aquele que a gente pode obter com nossos olhos, nossos ouvidos, né? Então, existe aqui acho que ainda uma avenida para a gente seguir nesse sentido, lembrando que, obviamente, essa relação ela tem que ser pautada por segurança, por qualidade, assim como o Donizete mencionou na apresentação dele, e isso tem que ser monitorado, por isso que eu procurei trazer para essa apresentação também. E uma experiência nossa é que dos 200 mil atendimentos realizados no ano passado, não houve nenhum evento adverso grave, apesar de ser teleorientação, muitos deles lidando com orientações de comparecer ao pronto-atendimento por sintomas percebidos na consulta de telemedicina de insuficiência respiratória, por exemplo, e com aquele NPS que eu pude mostrar. Então, cada vez eu acho que existem oportunidades maiores da gente adquirir tecnologia para que quaisquer tipo de barreira seja vencido a favor com o objetivo de qualidade, de experiência e de segurança. Obrigado, Sidney. Fabrício, Eduardo. Existe essa pergunta é muito interessante, porque nós temos uma experiência aqui no Einstein, falando em medicina para sintomas agudos não complexos, que quando a gente usa algum device que está do lado do paciente para você aumentar as informações, desde dados biométricos, como frequência cardíaca, temperatura, um signo que forneça pressão, nós aumentamos em 10% a resolutividade da consulta digital, da teleorientação, né? A gente consegue agregar 10% a mais de resolutividade. E a gente está publicando esses dados também. Mas, para cuidados de crônicos, o uso de ferramentas, e aí você tem duas linhas de cuidado, né? Aquilo que a gente chama de soft care, né? Que são os vestíveis que o paciente já tem, que fornece informações, que é que a gente chama de mobile health também, informações biométricas, né? E que isso gera insights sobre hábitos de vida do paciente, desde o número de passos que ele dá, até a frequência cardíaca, a qualidade do sono e assim por diante. E você pode fazer uma orientação para ele melhorar sua qualidade de vida e com isso você ter menos doença crônica. E também tem o telemonitoramento. O telemonitoramento, por definição, é quando você monitora esses sinais e a partir de determinado nível você faz uma intervenção. Nós temos uma experiência aqui no nosso Einstein Cuida Diabetes, né, onde a gente monitora através de glicosímetros digitais que se comunicam com o app. E a partir da curva e de determinados níveis, você faz uma intervenção proativa do nível de enfermeiro, mostrando que no longo prazo a gente tem quem fez o cuidado habitual versus quem fez o cuidado dirigido de forma eletrônica e com interação mais proativa, o nível de hemoglobina glicada ao longo do tempo foi menor no grupo que fez o cuidado eletrônico versus comparado ao cuidado habitual, tá? Essa é uma publicação que a gente tem também. E não só a gente, vários grupos têm mais ou menos nessa mesma linha, né? Então, existe muita coisa, né? Eu sou apaixonado por essa área, eu vou parar de falar para dar espaço para os outros poderem comentar também. Perfeito. E talvez o que eu possa acrescentar o Gartner nos chama a atenção que uma das grandes tendências atual é a internet do comportamento, ou IOB, Internet of Behavior, que é exatamente você utilizar todas essas informações que podem ser coletadas por wearables, por inteligência artificial, para, de uma maneira muito intencional, mudar o comportamento dos pacientes. Então, essa é uma das tendências que a gente tem que estar bastante atento. E recordando também, quando a gente fala, né, de uma primeira consulta, para a gente não perder uma perspectiva da teletriagem, que quando você acrescenta todas essas informações, eu acho que tem uma vantagem gigantesca e vários dados demonstram que você consegue até reduzir em 96% uma necessidade de uma consulta em si, e aí provavelmente essa consulta deveria ser presencial. E, finalmente, queria destacar a minha visão de que é fundamental ter paridade de honorários de teleconsultas e consultas presenciais, porque senão a gente corre um risco gigantesco de desvirtuar o real propósito, e aí você deixa de ter todos os ganhos de acesso, de democratização, de aumento de eficiência que
a virtualização desses cuidados podem proporcionar. Raquel, Jéssica, algum comentário em relação a essa complementação tecnológica da teleconsulta? Giovanni, eu posso completar? Yeah, absolutely. That's it. It is a really interesting area, as everybody has noted, and I think it really highlights just how much it depends on the particular person and their kind of circumstances. And as Jessica was showing in some of the charts, particularly in the outpatient context, there's seems to be some differences between the specialties. So actually understanding what sort of specialties you might have more face-to-face interaction and then more kind of remote follow-up afterwards. And I think we did find that a higher percentage of those remote appointments tended to be follow-up appointments rather than that first initial consultation, but it obviously does really depend on this situation. I think the other thing to sort of point out in the context of remote monitoring and the way that technology can support people to self-manage if they're living with a long-term chronic condition, because like in lots of places, we've also seen a huge increase in things like apps that people can use to help them monitor their condition, like diabetes, or been involved in some work with cardiac rehab. So people who've had a cardiac event and are then being supported at home using an app while they can't go to a like face-to-face exercise session, and actually having an app to help them do that. But one of the really important lessons from that is making sure that it's integrated into the wider treatment and care that that person's receiving from the healthcare professional. So they've still got that avenue of communication and support there, rather than it just being solely digital. So it's actually about how you integrate those digital options into the wider care and treatment of that person in their particular situation. And we've definitely seen an increase in that as well. And I also mentioned that we've seen an increase in remote monitoring for patients who have COVID-19 themselves, so either are being supported at home or following discharge from hospital. So actually seeing the real potential in digital technology to support that as well. Donizete, por favor. Rápido, só assim, eu só queria colocar que essa resolução, ela tem que atender todo o nosso país e suas diferenças. Então, ela tem que atender a excelência do Einstein e atender o Vale da Ribeira. Então, não é tão simples assim e pode parecer um retrocesso num determinado momento. A ideia da resolução é que ela seja tipo um guarda-chuva e que depois as especialidades assim mais pontuais, então, possam fazer resoluções complementares relativa às peculiaridades de cada especialidade, por exemplo, a dermatologia, alguma coisa assim, que tenha algumas características, né? Eu entendo que, na medida que todas essas ferramentas para substituição de exame físico presencial vão ser apresentadas, os conceitos também devem mudar. Então, nós temos que trabalhar com uma lógica de um aperfeiçoamento contínuo. Então, nesse sentido que nós vemos que nós precisamos trabalhar dentro do princípio da segurança. Eu, particularmente, vejo que a aplicação enorme da telemedicina ou telesaúde é nos sistemas organizados, seja no sistema público ou nos sistemas privados, né? Ela é de uma aplicação mais secundária em consultórios simples, clínicas simples, mas os grandes sistemas que atendem grupos populacionais, com certeza podem se organizar de forma tal que eles possam fazer uma melhoria de qualidade e melhoria de resultados. Era isso que eu daí queria colocar, já agradecendo a oportunidade dessa participação com pessoas tão preparadas, assim, todas as especialistas do Reino Unido, a todos os senhores presentes, onde nós sempre podemos aprender coisas e amadurecer posicionamentos. Muito obrigado.
Então, eu queria... Infelizmente, não tivemos tempo aí para responder tantas perguntas aqui que chegaram, e eu queria, em nome do Instituto Coalizão Saúde, do governo britânico, eu queria agradecer a todos os presentes, aos palestrantes, por essa contribuição importantíssima. Eu acho que foi uma troca de informação muito rica, acho que todos aprendemos muito. Agradecer a Denise Eloy, nossa eficientíssima diretora executiva do ICUS, agradecer a Juliana, Danilo, Arli, da equipe do governo britânico, da Embaixada e Consulado, e convidar para a próxima sessão, que será no dia 23 de fevereiro, 11 horas, que o tema vai ser Histórico da implementação da telesaúde no Reino Unido e no Brasil, desafios e possibilidades. Então, já deixo o convite a todos vocês, e muito obrigado pela participação, e até breve a todos.